Com mais um episódio do nosso podcast Uma Dose de Consciência. E hoje será uma conversa especial para o Dia das Mulheres. E para isso, temos duas convidadas muito especiais, que daqui a pouquinho elas vão se apresentar. Mas, antes disso, eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Empreendedores, empresários, autônomos que desejam ter um espaço para divulgação do seu serviço, do seu negócio. Isso mesmo. Seja um patrocinador do podcast Uma Dose de Consciência. Aqui nós vamos divulgar. A divulgação vai ser transmitida em 3 canais. O primeiro canal vai ser na BMC Channel. O segundo canal vai ser no canal oficial do podcast, Uma Dose de Consciência, no YouTube. E também o terceiro canal será nas redes sociais das idealizadoras do projeto. Então, você que tem esse desejo, tá, de ampliar a divulgação do seu negócio, do seu serviço, entre em contato com esse número que está aparecendo na tela agora. Vou te dar um minutinho aí para você anotar o número e entrar em contato. É limitado, tá bom? Não podemos ter muitas divulgações aqui por causa do nosso horário, né? E também porque a gente tem conteúdos profundos para a gente discorrer durante o período do programa. Então, se antecipe e entre em contato ainda hoje. Bom, especial do Dia da Mulher, nós estamos aqui com 2 convidadas, amiga minha. Já quero deixar aqui para vocês sobre a minha parceira, querida, amada Priscila Nogueira. Ela está com um compromisso muito importante, não deu para ela vir hoje. Mas semana que vem ela está com a gente. Mas nós estamos aqui com essas 2 maravilhosas, que também são minhas parceiras. Pois é, elas são parceiras em negócios empresariais aí, dentro de empresas, com palestras, com a implementação da NR1. Muita coisa aí tá vindo. Spoiler. E eu quero que vocês já comecem aí, Stephanie, se apresente para o nosso público. Olá, tudo bem? Eu me chamo Stefânia Meirelles, sou pedagoga e psicopedagoga, estudante do 9º período de psicologia. Sim, este ano eu me formo. E também estou aí junto com a Larissa e a Paula neste projeto de palestras e treinamentos para as empresas da NR1. Então é isso. Eu atuo com crianças, né, e adolescentes com transtornos específicos de aprendizagem e do neurodesenvolvimento. A psicologia, para mim, é desde quando eu comecei a fazer a pedagogia, e aí eu me especializei depois na psicopedagogia, e já atuo há 10 anos como psicopedagoga e há 12 anos como pedagoga. Então, não vamos revelar idades, né? Legal. Maravilhosa, uma experiência incrível. 10 anos já? Sim. Né? Aproveitando já o gancho, né? Sim. Bom, Seu gente, presente. Eu sou Ana Paula, né? Mais conhecida como Paula, porque o Ana tá chegando aí, mas tudo bem. Eu sou formada em pedagogia também. Olha que legal! Que bacana. A minha primeira graduação foi pedagogia, eu sempre gostei bastante da área. Na verdade, a área do conhecimento sempre me atraiu muito. Então, eu comecei pela pedagogia, porém, logo que eu me formei, entrou a pandemia, eu acabei não atuando na área. E hoje eu sou consultora de carreiras da faculdade Anhanguera, já aproveitando aí um merchan. Isso aí. Trabalho com a área do conhecimento, cursos de graduação, pós-graduação. Sou estudante de psicologia, né, do último ano. Daqui a pouco aí, finalmente, psicólogas. Tenho esse projeto incrível de atuar com as empresas dentro da psicologia. Algo que me chama muita atenção e que eu gosto é o mundo corporativo, são as empresas, as pessoas de dentro das empresas. Eu acredito que é um público que tem que ser olhado com muita cautela, muito carinho, o chão de fábrica, quem está ali na frente, quem está na ponta. Então, eu gosto muito dessa área da psicologia, por isso que eu estou aí com vocês nesse projeto. Tenho certeza que vai ser sucesso. Vai. E tenho 2 filhos adolescentes maravilhosos. Amo conversar, falar e sorrir. E estou muito grata de estar aqui. Queria agradecer, Lari, o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço, porque eu sei o quanto foi renúncia. Para estar aqui foi uma renúncia que você fez. Para estar aqui também teve uma renúncia sua. E eu quero agradecer imensamente pela companhia de vocês. Me sinto muito amada por vocês terem aceitado esse convite, viu? Obrigada. Gente, a evolução histórica da mulher e o peso emocional que vejo acontecendo aí ao longo dessa conquista, né? As mulheres, elas conquistaram um lugar.
E aí, eu vou ler uma historinha bem bacana aqui, que é sobre o Dia Internacional da Mulher. Surgiu no início do século XX, a partir de um movimento feminino que mulheres reivindicavam melhorias de condições de trabalho, redução de jornada e direito ao voto. Pois é. Às vezes a gente esquece que a gente nem podia votar, né? E aí, elas começaram, então, a participar, né, dessa área política também. E acesso à educação. Olha só. Sim. E em 1910, durante uma conferência na Dinamarca, foi proposta a criação de um Dia Internacional para simbolizar essa luta, essa conquista. Ao longo das décadas, as mulheres conquistaram direito ao voto, acesso à educação, espaço profissional, voz política, autonomia financeira. E aí? Então, a gente olha para essa história, para o contexto de onde nós viemos, né? A gente consegue perceber quantas dores, quanto choro, quanta humilhação, quanta castração, quanta dificuldade, quanta voz calada que as mulheres enfrentaram para nós estarmos hoje aqui. Podendo ter voz, podendo ter voto, podendo estar em todos os lugares profissionais, né? Como que vocês veem isso, essa história da mulher? Foi uma escalada forte, né? Um processo. A gente que é da psicologia gosta muito dessa palavra processos, né? Chega para perto. Porque... Levanta um pouquinho o seu microfone. Aqui. Assim? Isso. Chega para mais perto. Isso. A gente gosta dessa palavra processos porque faz parte de tudo, né, que a gente faz, nós fazemos hoje em dia. Então, eu acredito que essa escalada e esse caminhar deixou muitas marcas no meio do caminho. Eu ouso falar que marcas que estão até hoje aí, né, sendo sentidas nesse caminho, né? Sim. Eu acredito que teve marcas, teve todo positivo, né, todas as conquistas, mas marcas também que vieram com isso, né? Com certeza. E eu uso até a palavra da Paula, um processo, e também acrescento uma evolução, né? Porque brigar pelos nossos direitos foi uma evolução muito significativa para as mulheres, né? Então, passamos aí nessa evolução e uma conquista para nós. E sem contar que tem mulheres que às vezes ainda passam por esses preconceitos e às vezes ela não tem a consciência de que está ali sofrendo essa dor, né? Para ter um pouquinho de antiga, né? Já vem lá de trás, né? Só que assim, antes a mulher ela era limitada externamente. Exato. Externamente a mulher ela é muito limitada, não tinha crescimento para as mulheres na sociedade. Só que elas lutaram para conquistar e romper esse lugar, esse espaço que elas não tinham. E eu percebo que junto com essa conquista veio um novo desafio. Nós passamos por todos os desafios. Eu digo nós por causa das que vieram antes de nós, né? Mas eu percebo que com todos esses desafios que as mulheres elas enfrentaram, tanto no casamento, né, tanto na área familiar, na área social, em todas as esferas elas enfrentaram desafios, elas lutaram e conquistaram um lugar. Só que através dessa conquista eu percebo que um novo desafio então chegou. Então, antes a mulher ela era limitada externamente, mas hoje eu percebo, dentro de consultório, que a mulher ela se tornou livre externamente, mas estão presas internamente. E isso é uma grande realidade, porque ela torna uma prisão da própria liberdade que ela conquistou. É filosófico até isso, né? Dentro do que a gente está falando. Ela vive dentro de uma prisão, de uma liberdade que ela conquistou. Eu acredito que, hoje em dia, ela tem esse estereótipo de conseguir o seu espaço, dar conta de tudo que conquistou e se perde de si mesma. Isso. Se perde dela como mulher, como indivíduo, como ser. Então, acabou dando ali uma compressão, né? Em cima desse status mulher bem resolvida, mulher de conquista, porque nós precisamos de um espaço nosso. Sim. E não se perder dentro da conquista, que é uma liberdade. Então, existe uma limitação ali, bem junto, bem perto, né? Do que seria realmente essa liberdade e do que nós nos prendemos. Sim. E ainda equilibrar esses pratinhos, né? Exatamente. Porque a gente lutou tanto pelos direitos de trabalhar fora,
de ser mãe, ser esposa, ser filha, estudar, ter a carreira. Então, ainda temos essas barreiras também, né? Até que ponto a gente vai ficar equilibrando os pratinhos diante do que a sociedade também nos cobra, né? Sim, sim. Será que ela precisa de dar conta de tudo? Será que ela precisa? Esse papel de ela precisa conseguir, né? Super-heroína. Né? E também tem uma questão que eu acho que a sociedade começou a perceber que a mulher tem esses poderes, né? Esses superpoderes. Sim. E aí ficou meio abusivo. Né? Não porque elas dão conta, damos conta. Mas a que preço? Né? Onde isso para como mulheres? Sim. É muito sério essa pauta, realmente, desse lugar. Eu também percebo a seriedade dessa pauta porque a gente está falando também de um ser. A mulher, ela é um ser. E como a gente identifica uma mulher? Através da sua doçura, da sua gentileza, através da sua postura. Então, a mulher, ela, para compor quem ela é, ela tem várias características que revelam isso. E hoje em dia, as mulheres elas estão se perdendo dessa essência do feminino e estão carregando aquela energia, aquela força mais masculina. Para quê? Para dar conta de tudo aquilo que lá atrás não podia e hoje pode. Antigamente não podia trabalhar fora, hoje pode. Então, aí elas querem cada vez mais. E isso é errado? Não. Mas nós precisamos prestar atenção se o que nós estamos fazendo está nos desconectando da nossa essência, da nossa identidade, de quem nós somos, de quem nós somos feitas para ser, né? Então, eu acho que é uma discussão mesmo, porque se as feministas nos ouvirem, elas vão querer nos pegar na esquina. Vão porque elas querem, elas pregam. Eu não sou contra esse movimento, né? A palavra movimento é perfeita, esse movimento. Porém, eu acredito que o equilíbrio tem que ser prestado atenção, para não cair nessa questão de esquecimento da sua essência, de esquecimento de olhar para si. Nós, como mulheres, não precisamos dar conta de tudo. Nós não precisamos ser perfeitas em tudo. Nós podemos ter o nosso momento, sim, de que eu estou cansada, não quero fazer nada. É verdade. Eu não quero dar conta disso agora. E isso se perdeu. Né? Existe agora um padrão de que a mulher dá, sim, conta. Ela não precisa, sim, de um tempo de qualidade para ela, com ela, para ela, só dela. É verdade. Até rimou, viu? Qualidade com ela, para ela e só dela. Isso aí. Então, assim, de fato, é um movimento, né, legítimo, o feminismo, porém, ele pode ser perigoso, se não olhado, né, nas entrelinhas ali da vivência de cada mulher, do sofrimento de cada uma, do peso que, de fato, cada uma está carregando em busca de um movimento que está machucando, às vezes, ela internamente, entende? Então, é muito sério. Eu até entro num detalhe que, se a gente parar para pensar, a mulher ela cuida de todos os membros da casa. Sim. Mas quando ela adoece, e vamos entrar aqui até num assunto profundo, que às vezes as pessoas... Quantas mulheres têm depressão? E ninguém percebe? Sim. Porque ela fica nesse papel de ficar dando conta de tudo e ninguém está olhando para ela. Parece que só ela tem que dar conta de tudo, né? Exatamente. Percebe que hoje, até para a mulher chorar, dizem que ela é fraca. Eu escutei esses dias uma moça falar para mim isso. Eu não posso chorar, porque eu ouvi que eu era fraca. Olha só, a gente ouvia isso para os homens, né? Então, a sensibilidade está se perdendo. Está sendo tirada através das vozes externas, através do engole o choro, porque eu não tenho tempo para chorar. Não tenho tempo para chorar, não. Vamos embora. Isso vai fazendo com que você, cada vez mais, vai reprimindo sentimentos que eram para ser expressados, né? Então, a mulher, ela tem uma característica muito forte de expressão, seja na alegria, seja na melancolia. Mas a mulher, ela chega com esse foco exatamente da autenticidade, da expressão, do ser, e isso também está se perdendo. Quantas mulheres que vocês já passaram e olharam um rostinho triste, cabisbaixo, cansada, grossa, muitas vezes falando de forma grossa, ríspida, porque estão cansadas. É aqui que eu quero chegar, que nós conquistamos... lutamos, né? As que vieram antes de nós lutaram para a gente conquistar os lugares que hoje nós temos externamente, porém se perdemos de nós internamente.
Entende? E aí, hoje, a mulher, ela trabalha, ela empreende, ela cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do corpo, cuida da imagem, cuida dos relacionamentos, cuida da espiritualidade também. Precisa dar conta, sabe? Aquele senso de que eu preciso dar conta, preciso ser forte, preciso ser boa em tudo. E isso vira autossabotagem. Porque nós não somos perfeitas e não vamos dar conta de tudo. Não temos que... Eu falo muito isso dentro do consultório. Tira essa frase. Primeiro que isso já bloqueia o cérebro de funcionar. Tira essa frase. Eu tenho o quê? Não. Você pode fazer escolha. Escolha. O que é prioridade. Sabe? Escolha qual é o momento de que... Eu estava vendo um vídeo na internet sobre criança de 2 anos lá. Agora eu não vou lembrar se era na China. Era fora do Brasil. A criança com 2 anos, ela tem todos os aparatos para ela. Obviamente que os pais deixaram todos os aparatos para ela, mas ela faz tudo sozinha. Ela levanta, ela pega a mamadeira, ela mama, ela vai, escova o dentinho sozinha, ela vai lavar o pratinho dela. Tudo ela faz sozinha. Isso é o que? É autonomia. 2 anos aqui, a cultura daqui, isso seria um absurdo, porque com 14, 15 anos a mamãe está botando o pratinho do filho ainda. E aí que eu quero chegar nesse ponto. A mãe trabalha fora, chega em casa, cuida do filho, cuida do marido, cuida da casa. Para quem tem marido, vai cuidar do marido. Para quem não tem, vai cuidar da casa, vai cuidar da vida espiritual, da igreja, que seja. E aí, quando ela entra nesse lugar de ser cuidada? Quem cuida dela? Ela cuida de todos quem cuida dela. Mas aí eu vou te falar uma coisa, que daí eu ouço também das mães que eu atendo no consultório. Eu atendo crianças, mas primeiro eu atendo também, acolho, né, muito essas mães que vêm com essa dor, com esse sofrimento. E aí você trouxe uma fala bem interessante, que dentro da neurociência, do desenvolvimento infantil, a gente fala das janelas de oportunidade. Então, quanto essa criança pegar a mamadeira, lavar seu pratinho, em casa ela está tendo oportunidades de fazer aquilo. E eu recebo muitas crianças que às vezes não fazem isso, e eu falo, mãe, eu preciso de treinar, isso são habilidades de vida. E aí, por isso, você se sente tão cansada e acaba não tendo tempo de o seu momento de descanso, para fazer uma unha, para fazer um cabelo. E diferenciar também que a questão assim, de autocuidado não é só ir fazer a unha ou só ir no salão, né? Então, precisamos também de elevar isso para as mulheres aí, né? Essa diferença. Então, isso, dentro do consultório, essas habilidades de vida, eu trabalho muito com isso, que precisa dar essas oportunidades para essas crianças e adolescentes. Aquela criança que a mãe faz tudo por ele, ela tem que ir dando um pouco mais de autonomia. Sim. Né, para depois não chegar nessa exaustão também toda dela. E também ele tornar um adulto um pouco mais independente. Isso. E mais forte, com mais autoridade, com mais autenticidade também. Quebrar esse ciclo, né? Sim. E aí, diante disso tudo, fica uma reflexão, né? Porque será que as mulheres hoje, nós somos mais livres ou mais cheias de responsabilidade? Pois é. Verdade. Que isso também gera uma prisão, né? Porque você isso está também presa gera uma a prisão. fazer aquilo. Exatamente. E aí a gente pode até trazer uma reflexão também, o papel da mãe solo. Né? Que daí também eu protejo, porque quem olha para ela? Quem cuida dela? Que momento que ela fica o tempo todo se cobrando. Eu preciso ser perfeita porque eu estou sendo pai e mãe. Também eu recebo muito, acolho muito essas mães solo. E você percebe que... Porque, assim, a gente está... durante as semanas aqui, a gente está falando sobre... autossabotagens, né? Quais são os sentimentos, quais são os padrões, os comportamentos que acaba trazendo para nós uma autossabotagem. E aí a gente olha isso, também se torna uma autossabotagem. Quando a gente... Eu tiro pelos meus filhos. Eu ensinei os meus filhos desde pequenininho a ajudar a colocar a fraldinha lá no lixo, a colocar roupinha no cesto. Eu sempre ensinei os meus filhos a pegar o lixinho, fechar o lixinho do banheiro e tirar... Eu sempre coloquei meus filhos desde cedo. Hoje, na fase agora da adolescência, eu tenho um filho de 17 e uma de 13. Eu não tenho problema com eles. Hoje, minha filha limpou a casa para mim, nem pedi. Cheguei em casa da faculdade, está lá, tudo limpinho. De tarde eu podia trabalhar e viver a vida dos compromissos dos adultos enquanto... E ela foi para a escola de tarde. Então, assim, percebe a autonomia que minha filha tem desenvolvido. Sabe? Isso são seus valores também, né? Olha isso, que coisa são rica, valores. Né? Exatamente. Então, assim, percebe que muitas vezes você vê mulheres surtando com os filhos que não aguenta mais,
porque os filhos não ouvem, não ajudam, e isso e aquilo. Mas você ensinou? Eu ouço algo que uma amiga muito querida minha, Cristina Taranto, uma consultora de imagem e estilo, eu vou conseguir trazer ela, mesmo que seja online, dá para a gente transmitir online aqui também, os convidados. Ela fala o seguinte: criação começa de quando nasce. Quando a criança chora e pede querendo mamar. Quando a criança chora querendo trocar o dia pela noite. Estou falando do bebezinho mesmo. Sim, sim. E desde essa fase nós temos que ensinar os nossos filhos. Então, criação, ela fala isso, criação vem desde quando nasce. E aí, quando você estiver na fase mais adolescente, para a juventude, você vai ver se a sua semente ela foi germinada de forma boa, se você plantou bem ou não. Isso me lembra muito a aula de desenvolvimento humano na psicologia, né? Verdade. Onde a professora ela explica exatamente isso. Quando ele nasceu, ele é uma caixinha vazia. Sim. Isso. No primeiro minuto que ele chegou ao mundo ali do seu lado, sem saber fazer absolutamente nada, ele é uma caixinha vazia. E é você, como mãe, como pai, que vai começar a colocar coisa nessa caixinha. Valores, princípios. E isso também vai de encontro com tudo isso, toda essa luta das mulheres. Com certeza. Porque desde a época dessas mulheres lá atrás, crianças, que foi colocado na caixinha delas, que era um tipo de padrão, que era e aí teve uma que falou não aceito e começou essa luta. Sim. Né? Então, essa questão da criança ser ensinada desde muito cedo é muito importante. Porque fica gravado no subconsciente dela, desde aquele momento, tudo vai sendo criptografado, né? Tá igual o WhatsApp. É mais potente que o WhatsApp. Então, fica ali dentro, de fato, tudo que a gente consegue passar. E essa é muito importante. No fundo, nós buscamos uma liberdade até hoje, né? Porque a verdadeira liberdade da mulher é ela poder escolher o que ela quer fazer, a prioridade. E não porque as pessoas impõem que ela precisa fazer, que ela precisa dar conta. Mas ela escolher. Eu tenho opção de fazer isso agora ou tenho opção de não fazer e cuidar de mim e fazer algo por mim. Então, esse é o verdadeiro sentido da liberdade. Essa é a verdadeira a causa que nós precisamos encarar e lutar. De fazer o que é importante para você naquele momento, não o que a sociedade coloca. Exatamente. Perfeito. E o que aparece? Vamos falar de sintomas aqui, então. O que costuma aparecer nas mulheres que vivem em função de viver exatamente o externo, né? De dar conta de tudo, de ser representante no trabalho, fora de casa, ou até em casa que seja. O que muito aparece? Exaustão, autocobrança. A mulher, ela vive cansada e está se cobrando porque ela está cansada. Ela vive cansada e está se cobrando porque ela não conseguiu dar conta de fazer aquilo naquele dia. Numa reunião com uma representante da empresa, que a gente vai dar palestra, ela falou para mim, sabe o quê? Que uma funcionária relatou para ela que ela ficou 2 dias sem tomar banho, sem lavar o cabelo. Porque ela trabalhava, um período de trabalho, chegava em casa, cuidava da casa, comida, não sei o quê, nananã, e estava tão cansada Não dava tempo. que ela não conseguiu ir lá para tomar banho e lavar o cabelo. Ela foi dormir, porque ela estava muito cansada. Olha que coisa séria, gente. Olha que coisa séria. Então, o que a exaustão está te levando? Né? Para onde a exaustão está te levando? Para onde a autocobrança está te levando? Sabe? Que você precisa ser para todo mundo, mas na hora de ser para você, na hora de você parar, para você fazer uma escrita terapêutica, para você fazer uma meditação, para você fazer um devocional, para você conseguir parar e olhar para você. Como eu estou me sentindo hoje? Sabe? Quais são os pensamentos que estão surgindo hoje? Quais são os pensamentos que mais frequentemente estão vindo na minha cabeça? Sabe? Perceber o movimento interno. As mulheres, elas estão desconectadas desse movimento interno, de se perceber, sabe? E aí elas acabam adoecendo. É o olhar para si, né? É uma frase, parece clichê, né? Quando a gente ouve, você precisa olhar para si. Mas se as pessoas de fato entendessem a real importância de você se olhar como um indivíduo. A outra coisa que assim me veio muito à mente agora, falando de clichê, é a questão de que você não pode ser para o outro antes de ser para você, não pode amar o outro antes de se amar. São clichês que estão se perdendo junto com esse pacote. Né? Porque eu sou da época que minha mãe falava, você se ama para amar o outro. E hoje em dia você vê pessoas assim com amores cegos.
Sim. E se anulando totalmente Isso. em nome de amores. Então, tudo isso está nesse pacote desse empoderamento, desse verdade. dar conta, desse se doar. É porque eu te amo, então eu me anulo, eu me esqueço, eu me machuco, né? Eu me dou a ponto de me machucar. Sim. Então, essa inversão de valores, de fato, principalmente para nós mulheres, tem sido algo que tem crescido e realmente traz esse cansaço, essa exaustão imperceptível. E aí a gente puxa os números, né, as reincidências de casos de N coisas que Burnout, acontecem, burnout, depressão, e aí você vê bipolaridade. exatamente. É daí, desse pressuposto de que a pessoa não está mais se olhando, né? Os clichês estão se perdendo. O óbvio precisa ser dito. Essas coisas clichês, assim, que não está acontecendo. Sim. E elas são importantes. Sim. A gente percebe a importância de cada uma delas. Exatamente. E aí a gente também olha a comparação. Quantas mulheres que param e se comparam. E aí é a comparação, seja física, estética, seja comparação com relacionamento. Hoje eu estava pensando sobre isso, né? O relacionamento, a parte de relacionamento. Que num dos estágios, fui atender uma pessoa e isso ficou tão gravado na minha mente, né? Que ela falou assim, a vida dessa minha amiga é maravilhosa, ela tem um marido maravilhoso, porque ela é viúva, essa mulher. Ela é maravilhosa, ela tem um marido que faz tudo. Tá, mas ela sabe, às vezes, o que essa mulher passa... Tá vendo como que a sociedade no auto-sabotam também? Exatamente. Porque aí entra na questão da comparação, de autossabotagem e de você olhar para aquilo e ter o discernimento, tipo, até que ponto que é real. É a mesma coisa, vamos falar, das redes sociais. Sim. Quantas Total. pessoas se comparam, principalmente os adolescentes. Sim. Né? Falando assim do meu caso, Sim. mas a gente sabe que os adultos também se comparam. Muito. A questão do corpo, de vestimenta. Ai, nossa, números de seguidores, que é uma coisa que pega Status, muito, né? dos Financeiro. status. Então, Fulano tá viajando, olha para onde fulano tá indo. e eu estou aqui trabalhando. Né? Então assim, a comparação vai fazendo com que a pessoa ela esteja em um descontentamento, assim, uma insatisfação com a própria vida. E aí também o corpo começa a adoecer. Sim. Porque aí daqui a pouco nada mais faz sentido para ela, porque a vida dela não é boa, sabe? Porque a vida do outro é melhor do que a minha. O outro teve sorte, eu não tive. Cara, isso vai levando cada vez mais para o adoecimento emocional, né? Ela vai alimentando essa ideia, né? Isso. Na verdade, em nenhum momento ela consegue ter o discernimento que pode ser uma ideia falsa. Mas a pessoa que ela vai entrando nesse looping, ela não percebe. E aí ela vai, de fato, encarando que a outra vida é melhor, a outra vida, de fato, existe e que a dela não tá legal. E que a dela não serve. Exatamente. É tão forte isso que outro dia eu estava conversando com uma conhecida e ela usou uma frase que eu achei muito engraçada. Na nossa vez de chegar nos 40, ela usou esse termo, na nossa vez de chegar nos 40, estou revelando aqui a minha idade. A gente tem que trabalhar, tem que cuidar da casa dos filhos, tem que cuidar do corpo, tem que bater tudo isso. Então, assim... É uma construção assim cada vez maior, cada vez tem mais coisa. Então, até ontem não tinha essa loucura de corpo, essa loucura do corpo perfeito, de academia. Hoje em dia a gente precisa, aí junta a saúde, o povo já mistura com a vaidade, aquilo fica uma loucura. E aí você tem que acompanhar esse padrão, porque se você não acompanha esse padrão, e se você vai para academia e não dá resultado, aí você fica louco. Então, assim, é uma loucura. A pessoa surta. Surta, porque a comparação tá ali o tempo todo, a cobrança. Tempo todo. E volta na história, no começo do que a gente estava falando. É uma prisão. É uma outra prisão. Então a gente luta por uma liberdade e cai dentro de prisões Sim, internas e diárias e anulativas. E vamos Não tem falar fim. aqui até como futuras psicólogas, né? Até a mulher perceber que ela está adoecendo silenciosamente. É verdade. Não é verdade? Porque a depressão ela não é só aquela que já está acamada. Aquela que já está acamada, chorando, ela já está num nível muito elevado. Mas de onde isso começou? Exatamente. Quantas escalas, às vezes, a gente pode fazer e a gente consegue identificar uma depressão leve? Sim. Né? Encaminhar essa pessoa, às vezes, para um psiquiatra, para fazer um acompanhamento, para nossas terapias, né? Sim. E olhar para si. E a gente está falando tanto dessa questão de olhar para si, do interno,
E você falou uma parte também da escrita terapêutica. Como é difícil treinar isso, falar da gente, né? Sim. E as pessoas, a gente também precisa levar isso para as mulheres. E eu vi também uma psicóloga que eu sigo, eu achei isso fantástico. Ela falou que ela está retomando essa escrita terapêutica. Ela tem um caderno e ela coloca ali frases do dia que marcou ela. É um exemplo até para a gente, né? É um exemplo simples, mas que colocado em prática todos os dias... Depois faz total diferença. Faz total diferença. Isso traz e regulação motiva, emocional. Né? Regulação emocional. E ela falou que ela lendo dias anteriores, como ela pôde perceber que ela conseguiu controlar, sabe o quê? A ansiedade dela. Perfeito. Sim. Né? Então, isso é fundamental também. É uma técnica terapêutica poderosíssima. Perfeita. escrita. Eu tenho esse hábito, eu ia compartilhar agora que você completou, que eu não só adquiri esse hábito nos últimos 2 anos aí, como eu gosto muito de pegar as escritas antigas, as anteriores. As conquistas. As mudanças das palavras, é muito Por quê? interessante. Porque a gente tem que se comparar, mas com quem nós fomos ontem. Exatamente. Não com o que as pessoas querem que a gente seja. A gente não pode se comparar com o outro. Sim. E nem com quem a gente nem conhece ainda no nosso futuro. Ou seja, com o meu eu do futuro. Não tenho como me comparar, senão eu entro na ansiedade. Exato. E não posso me comparar com as pessoas, porque elas são diferentes de mim. Elas carregam crenças diferentes de mim, histórias diferentes da minha. Valores diferentes. Então, culturas diferentes. Isso. Né? Mas eu preciso olhar para o meu eu de ontem e me comparar. Então, isso que você está falando é poderosíssimo. É poderosíssimo. Aí você olha e vê quanta coisa que você deixou para trás, quanta coisa que você já evoluiu, já desenvolveu. Quantas coisas já conquistou. Né? E isso vai alimentando sonhos. Sim. Perfeito. Porque olha só, quantas mulheres que estão se sentindo inseguras, se sentem culpadas porque não realizaram alguma coisa, porque não chegaram onde queriam chegar, até porque você estava falando sobre algo que é o padrão da sociedade, né? Então, existe a performance, você tem que performar nisso aqui, você tem que chegar naquele resultado a colar aqui no seu... Isso daí causa angústia, porque cada metabolismo é de um jeito, o tempo de cada pessoa é de um jeito. E aí você não alcançou, você já fica culpada, porque eu não faço nada direito. E aí você entra em adoecimento também. Então, essa sensação de nunca ser o suficiente, a sociedade está gritando isso o tempo todo para as mulheres. O tempo todo para as mulheres. E nós temos que estar atenta. Por isso que uma dose de consciência, nós estamos colocando doses de consciência para vocês aí. Então, fiquem ligadas. Vai pegando e anotando cada coisa que vocês vão achando interessante aqui das nossas falas, porque o que a gente está contribuindo, compartilhando de conhecimento para vocês é para que vocês consigam, de fato, conseguir mudar algumas coisas aí nos hábitos, na forma como você está olhando, enxergando a sua vida, né? Exatamente. E isso vai trazendo uma mudança gradativa, né? E dentro da sua realidade, você vai conseguindo essas conquistas. Eu citei essa prática terapêutica porque são pequenas mudanças que vão transformando a sua realidade, né? E vai te levando para outros níveis, para você, de fato, conquistar aquilo que é realmente a sua liberdade, a liberdade de escolha, a liberdade de ser quem você é, da sua verdadeira identidade, né? Eu fui num outro podcast falar sobre cabelo, que é uma outra prisão que as mulheres se colocam. Quando eu fiz a minha transição, vou entrar um pouquinho aí nesse gancho, mas quando eu fiz a minha transição capilar, que eu fazia alisamento e resolvi assumir o meu cabelo natural, era uma prisão. Então, tanta liberdade para uma prisão. E essa prática terapêutica, já fica também aí uma dica, ela também ajuda a te trazer para a sua identidade física. Para a sua identidade, o seu eu, para se reconhecer e principalmente se valorizar. Se olhar como única, que de fato você é, que não tem ninguém igual. Então, isso é muito bom de ser vivido. E vale muito a pena você investir. Eu não vou nem falar parar um tempo. É um investimento. É verdade. De você parar ali. Eu gosto de fazer sempre na virada da noite. Assim, eu vou dormir tarde, eu sou da noite, né? Eu trabalho, chego tarde. Então, já está todo mundo dormindo, meu filho já está descansando. Então, é eu com o meu eu mesmo. E eu começo a escrever e flui lá da alma. Então, isso é uma prática incrível. Fica aí a super dica também. Vou pedir aqui uma fofoca, né? Você começou escrevendo assim
pouco, não é verdade? Pouco. Que é onde entra naquilo que eu falei. Quanto que é difícil a gente escrever sobre a gente. Falar e sobre a depois gente. você vai colocando para fora, Exatamente. né? Vira um confidente. As palavras ali no caderno vira seu confidente. Olha, que você, rico. Você se torna o seu desabafo ali com você mesmo. E é impressionante. A pessoa precisa realmente vivenciar isso, como você se sente leve. Eu já tive momentos de peso emocional muito grande. E depois da escrita, no final da 5ª página, porque hoje a gente já escreve bastante, porque eu treino, né? Eu treino. E aí você começa a se conectar com essa prática e, de fato, no final você dorme melhor, fala, nossa, foi. É muito legal. As minhas pacientes que têm o TDAH, tem o TAG, né? Que é a ansiedade generalizada, que tem dificuldade para dormir mesmo com medicação. Eu falo para elas, você vai escrever tudo. Pega o papel, caneta, escreve tudo que aconteceu no seu dia, tudo que está passando na sua cabeça. Não precisa ter linha de raciocínio. Só escreva. Tudo que vier à sua cabeça, escreve. Por quê? Porque essa prática visualmente e também pela prática manual, o teu cérebro ele vai sentir que ele está esvaziando. E isso vai ajudar a desacelerar os pensamentos e aí vai conseguir dormir. Principalmente pessoas que têm muita preocupação. O que eu vou fazer amanhã? Porque normalmente o que eu vou fazer amanhã? Não sei o que é o de amanhã, não posso perder a hora, não sei o quê. Vai escrever todos os seus compromissos. Escreve seus compromissos ali, porque o teu cérebro vai entender que você não vai esquecer porque está anotado ali. Você pode depois ir lá revisitar para você lembrar. Isso também ajuda seus sonhos, seus demais. projetos, para depois você revisitar esse caderno, né, que você está escrevendo. Mas também vamos deixar aqui que essas pílulas de consciência, né, dose de consciência, que não substitui também, essa escrita terapêutica não substitui a terapia e um acompanhamento profissional, clínico, né? Então, com toda certeza, até porque é uma prática que a gente está trazendo para que você já comece a se autorregular, porque isso é uma prática de autorregulação emocional. Mas você precisa se entender melhor, conhecer quais são os seus pontos cegos. Gente, a terapia, eu escutei um psicanalista também falando sobre isso, que a psicanálise, a terapia psicanalítica, que é a que eu tenho muita base, né, por causa do meu trabalho, a terapia ela serve para isso, para te ajudar a encontrar os seus pontos cegos. Por quê? Porque aquilo que eu não vejo, eu não tenho poder de mudança. Agora, quando eu enxergo, quando vem a luz, eu enxergo. Então, nossa, agora então eu posso mudar. Então, faça terapia, porque a terapia ela é algo assim que não tem como você passar a tua vida sem você entrar nesse processo de autoconhecimento, né? E é um caminho sem volta, né, gente? Depois que a gente descobre o poder que tem ali de se olhar, de fazer uma troca, de se autoavaliar, de se entregar realmente para um processo de mudança, depois que a gente percebe a importância de ser ouvida, né, por um profissional, você não quer mais parar. Aí você quer sempre estar ali, estar em contato, em constante evolução e principalmente começa a perceber outros pontos a serem ajustados. Porque essa luz, ela tem esse poder também. Conforme ela clareia tudo. Até onde você nem imaginava, a luz chegou ali, ela já te dá um norte para você melhorar e crescer naquela área, né? Então, eu acho que, com certeza, a terapia, dica preciosa. Divisor de águas. Divisor de águas. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês, né? Eu vou fazer a pergunta para uma pessoa, vocês vão falando de acordo. Você já sentiu que precisava provar algo só por ser mulher? Muitas vezes. No meu caso, eu precisei quando eu comecei a aprender a dirigir. Me veio isso na memória. E olha, cada lugarzinho que hoje eu chego, eu falo que eu tenho uma frase comigo mesma. Seja forte e corajosa. Esse é meu lema. Então, assim, quando eu fui tirar a carta, eu tirei carta com 20 anos. E o meu padrasto, ele falava assim, ai, você é muito medrosa. Você vai gritar no criança. Ai, tem medo até de uma barata. Né? E hoje, quantos desafios eu já passei. Esses dias eu falei assim, gente, não é possível que eu fiz isso. Eu evolui muito. E eu ainda não tenho a prática da escrita, mas eu me orgulho muito do passado para a Estefânia
hoje do presente. Ouvindo você falar, com certeza você usa a técnica do diálogo interno, né? Também. De conversar com você mesma, de Sim. pensar no que você está pensando. Sim. Isso é um diálogo interno, também é uma técnica terapêutica. Sim. Pensar no que você está pensando, questionar os seus pensamentos. Augusto Cury fala muito sobre isso, sobre você questionar os seus pensamentos. Então, eu acho assim, que essa cobrança, né, ela veio desde sempre, de que é Verdade. como nós tivéssemos que provar que nós merecemos o lugar que nós estamos ocupando, seja na área profissional, né? Seja tirando a carta, seja qualquer área da nossa vida, né? Sim. E aí, voltando até esse assunto de dirigir, como nós também, nosso subconsciente e inconscientemente, se tem alguém dirigindo na nossa frente, a gente que vem a primeira coisa, só pode ser mulher ali dirigindo. Não é verdade? Olha como a gente É um também pensamento automático, né? É um pensamento automático automático. e uma autossabotagem também, né? Porque se é uma outra pessoa falando isso da gente, e a gente não tem esse poder, essa voz, né, de saber que o outro está ali falando, mas a gente fica com esse pensamento automático, e a gente tem que desconstruir isso. É a cultura, né? Sim. É a cultura. E você? Eu acho que eu vou citar um exemplo bem recente, porque Sim. tá recente, né? Mas eu acredito que quando eu me tornei mãe solo, né? Eu me divorciei recentemente. E aí me vi com 2 adolescentes. Uma mulher com 2 meninos, né? E foi uma prova para mim, assim. Primeiro porque a gente não imagina passar uma situação assim, né? A gente não se prepara para isso. Não. Então eu dormi, acordei e falei, agora sou eu com 2 adolescentes. Então, assim, alguns julgamentos que vieram me colocaram nessa situação, né? Por eu ser mulher, para cuidar de 2 meninos. Trabalhar, Cuidar da casa, dar conta de tudo, né? Sozinha. Sim. Como adulta ali. Que é como a realidade de responsável, muitas mulheres, que é uma dor de muitas mulheres. Exatamente. Por isso que eu quis trazer justamente, É muito necessário. né? Porque é uma dor de... Nossa, eu não consigo imaginar a porcentagem de mulheres, inclusive, que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, que passa por isso. Sim. Por esse julgamento, por essa cobrança, por ser mulher e ser sozinha. Sim. Né? E é um peso que a sociedade coloca e que, de novo, volta lá atrás no que a gente começou. Que se a gente não se olhar e não se cuidar, a gente adoece. Sim. E você se anula. Né? Eu, por muitos meses, durante esse período de adaptação, eu me vi extremamente como mãe de 2 adolescentes. Eu sou mãe de 2 adolescentes. Eu não conseguia me encontrar como mulher. Né? Eu não conseguia. Na minha mente, é tão incrível isso, que na minha mente eu sou mãe dos meninos, mãe dos meninos. Demorou para eu poder assimilar. Não, peraí, eu não sou só mãe dos meninos, né? Uau. Então, assim, isso é muito forte. Isso é uma Sim, vivência muito. que muitas mulheres passam. Né? E é por isso que a gente gosta tanto de trabalhar com mulheres, para a gente levar aí nossas experiências. Sim. Né? E levar que tem sim como você passar essa fase, tem sim como você se olhar, tem sim como você se sentir um indivíduo, sabe, o seu eu mesmo, com você mesmo. Porque realmente, se você não tiver esse encontro com você, o mundo te engole, te sucumbe dentro de uma realidade de dor que você passa ali por ser mãe solo, né? Por ser sozinha. E às vezes a gente também, você trazendo essa fala, Paula, também se orgulhar desse processo, dessa evolução, o quanto você se ressignificou. Pois Sim, é. Né? Exatamente. A gente não pode deixar também de... Se reinventou, se reconheceu também, né? Então, assim, eu acho que é uma dor, assim, para muitas mulheres, né? Com certeza. Porque, de fato, a realidade mostra, eu preciso dar conta do trabalho, da casa, do filho. Não tem como. E aí, esse peso invisível, emocional, ele vai chegar. E se você não parar para olhar e reconhecer que você precisa de ajuda, seja com uma terapia, seja de você parar e dar atenção para si mesma em um momento que você começou a fazer, que te ajudou muito, Sim, né? Com certeza. É muito importante. É muito importante, é muito importante. E antes de consequências maiores, né? Sim. Não espere. Se você está assistindo aí e está passando por uma situação, não espere maiores consequências. Busque ajuda. Sim, procure verdade. pessoas para te ajudar se você não consegue sozinha ali. Porque tem caminhos e é muito necessário. Sim. E falando também, assim, claro que nós somos 3 profissionais, né, que elevam esse serviço para a sociedade, mas que também tem outras formas de se tratar, né? Sim.
Tem a parte, pode ser através de grupos terapêuticos. Sim. Pode ser lá na clínica escola, na faculdade, que tem um valor faculdade. social, né? Nas paróquias, que também Sim. oferece esse trabalho. Então, assim, se olhar para si Ou e seja, buscar ajuda, né? Todos os lugares hoje. Eu vou falar que aqui em São José nós somos privilegiados, porque eu vim do Rio de Janeiro. E lá, a parte da saúde mental lá é bem precária. Não tem atendimento ao público dessa forma para a parte psicológica. Aqui tem. Aqui tem bastante opções. Então, não tem como dizer que eu não fiz, não tem como dar desculpa, vamos dizer assim. Não tem como dar desculpa por não cuidar da sua saúde mental. Então, eu quero que você se agradeça, seu contato, né, para quem quiser aí levar palestra para mulheres. Faz o seu merchan aí, que esse é o momento, tá bom? Merchan com a gente. Bom, eu queria agradecer mais uma vez. Eu amo estar assim compartilhando das nossas vivências. Eu acredito muito que juntas nós conseguimos atingir melhores resultados, alta performance de mulheres realmente fortes, porque escolhem o que querem viver, escolhem o que querem fazer. Enquanto eu estou na faculdade em Anhanguera, eu trabalho com conhecimento, trabalho com a área da graduação. Então, quero te incentivar, mulher, também a estudar, a crescer, a aprender. Eu quero te incentivar a fazer algo por você. Às vezes você sonha a vida inteira fazer um curso de graduação e acha tão distante, mas nunca deu um primeiro passo. Então, Verdade. eu vou deixar depois o meu Instagram aqui junto com a Lari, mas Vou tarde colocar, vai colocar vou lá. colocar no meu stories. Então, vocês vão lá no meu Instagram. Vai no stories da Lari. Isso aí. Vou deixar lá o meu contato, quero tirar dúvidas, quero saber como funciona, quero me inscrever, quero fazer uma graduação, quero me capacitar. Então, eu vou deixar o meu contato lá, Paula, para vocês poderem ter acesso a isso. E também quero compartilhar que nós estamos com essa proposta das empresas. Né? As nossas palestras são de cunho organizacional, porque a gente entende a importância da saúde mental também, principalmente nessa área. Corporativa, né? exatamente. Corporativa. Então, depois a Lari também vai estar deixando lá para vocês. É um projeto que a gente está construindo. Isso. E um projeto maravilhoso. E se vocês precisarem também, pode contar com a gente nessa área. Foi um prazer compartilhar com vocês esses momentos aqui. Eu tenho certeza que nós vamos dar um jeito de conseguir trazer de novo vocês aqui. Legal, já gostei. Para falar um pouco mais do nosso... Isso. Fala agora o seu contato, como é que eles fazem aí, as mamães conseguem aí ajuda psicopedagoga, né? Isso. Então, eu faço avaliação psicopedagógica desde crianças, né, e adolescentes. Rotinas de estudo, atendo também profissionais, né, psicopedagogas que estão iniciando, eu dou supervisão, dou cursos também. Recentemente ministrei um curso aqui em São José, lá na Conceito Psi, foi incrível. Legal. A sala estava super cheia de psicopedagogos. Então, também tem esse projeto, né, de levar conhecimento para outras profissionais. Sim. E a nossa empresa, né, a nossa marca, Isso. de levar cursos e treinamentos para as empresas, elevando saúde mental, né, isso Sim. com consciência. E pode me encontrar lá no Stefania Meirelles Psico, que estou à disposição. E também dou formação de professores. Então, o meu contato é as famílias, né, diretamente, que é onde a mãe que me procura, mas as escolas também, porque eu faço esse trabalho em parceria com a escola, que eu falo que a psicopedagogia, ela só funciona quando a tríade funciona, que é essa parceria, né? Família, terapia e a escola. Que Tá bom, legal, perfeito. muito bom, muito bom. Depois vocês vão encontrar as informações todas que foram passadas no meu story, que eu vou colocar daqui a pouquinho. Vai aparecer aí na tela de vocês agora o contato para agendamento de sessões e palestras comigo e com a Priscila. Então tá aí o meu @ do meu Instagram, eu sou Larissa Lopes, tá o da Priscila também, Priscila Nogueira Bueno. E aí tá o contato dela aí e tá o meu contato. Olha, gente, a Priscila trabalha com desenvolvimento pessoal. Ela trabalha com a área de desenvolvimento na área de elevar o seu potencial máximo, sabe? Daquilo que você pode construir, produzir, ser ativado. Ela também trabalha com a área financeira também. Nossa, é maravilhoso. E comigo você vai trabalhar aí sobre a sua saúde mental, vai trabalhar transtornos, a gente vai trabalhar autoconhecimento, desenvolvimento emocional, regulação emocional. Vocês têm a gente para vocês entrarem em contato e se cuidar e se tratar. Então, vem com a gente, porque nós só estamos começando. É isso aí. O trabalho está aí e a gente
ama fazer o que a gente faz. Com certeza. O nosso episódio, então, chegou ao final. E eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. E acompanhe, porque na próxima sexta-feira a gente vai estar aqui novamente com um tema maravilhoso para a gente trazer mais um pouquinho aí de uma dose de consciência para todas vocês. Um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau.